capítulo 12, versículos de 1 a 3. Quando a palavra do Senhor nos diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, te agradecemos por tua palavra, por este momento aqui, Pai. Te pedimos que o Senhor nos abençoe, Pai, na exposição do texto, e que sejamos, Pai, todos abençoados e agraciados, Pai, ó Deus querido, com essa porção da Escritura Sagrada. É assim que nós te oramos e te agradecemos, porque o fazemos em nome santo de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. Meus amados irmãos, Hebreus capítulo de número 12, versículos de 1 a 3. A epístola aos Hebreus, ela foi escrita para judeus cristãos que viviam dispersos, comunidades judaicas que não estavam muito bem na sua espiritualidade, pessoas que estavam sofrendo perseguição por conta dos que permaneceram no judaísmo, um grupo de cristãos que estava pensando em desistir, talvez voltar atrás, talvez voltar ao templo, às práticas do judaísmo. E a preocupação do autor aos Hebreus, que nós não sabemos quem é o autor, né? Alguns pensam ter sido Paulo o autor, outros Apolo, outros Barnabé, outros Lucas, alguns pensam até em Priscila, enfim, não sabemos quem é o autor. Mas o autor da epístola aos Hebreus, ele tem justamente a intenção em manter a esperança, trazer uma palavra de ânimo para que a igreja permanecesse fiel, firme a Deus em Cristo Jesus e não voltasse de forma alguma, não retrocedesse ao judaísmo. Eu estou falando para pessoas que, por vezes, obviamente, vocês que aqui estão, aqueles que estão também pela internet, pessoas que, por vezes, em dado momento da vida, têm a ideia de que a melhor coisa a ser feita é desistir. Pessoas que não estão aguentando a pressão da vida, as dificuldades, as lutas e os problemas. E isso estava acontecendo com esses irmãos cristãos judeus. E a preocupação de quem escreve é justamente de animá-los e de encorajá-los na fé. E quando a gente olha para o texto, nós vamos verificar da seguinte forma: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Algumas coisas importantes para eu falar a vocês a partir do verso de número 1. A primeira delas é que quem escreve tem a visão de que a vida cristã, ela é como uma corrida de longa distância, como uma maratona. E vocês sabem muito bem que quem corre uma maratona precisa estar muito bem preparado e não pode ser alguém afoito, alguém que saia correndo muito rapidamente logo no início da corrida. Porque senão, quando chegar lá para o 3º ou 4º quilômetro, a pessoa já estará cansada e extenuada. E na vida cristã, existe aqui um paralelo, na vida cristã também deve ser assim. Nós precisamos manter uma constância, um ritmo para que cheguemos ao final. Mas tem pessoas que logo de início, elas caminham de uma maneira tão surpreendente e bela, que
que nós ficamos encantados com a maneira como elas se desenvolvem. Mas, para a tristeza nossa, para a surpresa nossa, logo ali adiante, elas começam a parar. Elas começam a ter uma postura de alguém que vai desistir. E uma maratona, uma corrida de longa distância, ela precisa ser, de fato, empreendida, até mesmo com uma psique muito bem equilibrada, para que você, se sentir algum tipo de mal-estar, um desconforto, você não pare, mas que você continue, que você persista, que você persevere. E é isso justamente que ele está falando para nós. Naquela época, por exemplo, como também não é diferente hoje, muitos que corriam, eles colocavam sobre si um peso, e aí iam treinando, correndo e treinando com aquele peso nas costas. Por quê, meus irmãos? Quando eles tiravam de sobre si o peso, o que acontecia? Eles ficavam mais leves, ganhavam mais velocidade, e eles conseguiam correr muito mais rapidamente. Então, isso é muito positivo para o treinamento, para alguém que vai correr uma maratona. Mas, queridos, o problema está que muitos cristãos, eles não apenas treinam carregando sobre si um grande peso, eles levam para a própria vida, para a competição, não só para o treinamento, eles levam para a vida um peso desnecessário de ser carregado. E esse peso, extremamente pesado, desculpa a redundância, mas ele traz sobre a pessoa um desconforto e atrapalha profundamente que ela continue, que ela vá bem durante toda a sua caminhada, todo o seu percurso. E o texto vai nos explicar, versículo 1, que nós temos uma grande multidão de pessoas, de testemunhas. E eu não sei se você lembra, já preguei algumas vezes, mas testemunha na língua grega significa mártires, tá? Significa mártires. E quando nós lemos o capítulo anterior, o capítulo 11, ele está em direta conexão com o capítulo 12. Ele está dizendo que aqueles heróis da fé do capítulo 11, Abel, Noé, Abraão, diversos heróis da fé, é como se eles já chegaram lá, já chegaram ao final da corrida terrestre e já estão na eternidade com Deus. A ideia é que eles estão nesse momento aqui, de forma figurada, como se eles estivessem numa grande arquibancada, acompanhando uma competição, uma corrida de longa distância. E com isso, o escritor aos Hebreus, ele quer trazer a nós a ideia de que nós temos um encorajamento humano. Primeiramente, nós temos um encorajamento humano. Quem são essas pessoas? São esses heróis da fé do capítulo de número 11. É como se eles estivessem, figuradamente falando, torcendo por nós, porque eles já enfrentaram todas as coisas que nós estamos enfrentando agora. Então, quando nós lembramos deles, das lutas, da perseverança, do sofrimento, das dificuldades enfrentadas por cada um deles, nós temos, de uma certa forma, um ânimo, um encorajamento para que nós prossigamos na nossa jornada e não fiquemos pelo caminho. E, meus irmãos, o texto vai nos dizer ainda que nós precisamos fazer algo. Nós precisamos nos desembaraçar de algumas coisas que atrapalham a nossa vida. Nós precisamos nos desembaraçar do pecado. E o pecado, meus irmãos, ele é como um obstáculo para que a gente ganhe leveza, que a gente caminhe bem nessa carreira que é símbolo da carreira cristã, que é símbolo da nossa vida. Essa corrida é símbolo da nossa vida. E ele fala que nós precisamos nos livrar, nos desembaraçar, tirar de sobre nós todo o peso do pecado.
E quais seriam os pecados aqui, amados? Nós poderíamos citar entre eles o primeiro pecado é a incredulidade, que faz com que pessoas deixem de acreditar, embora tenham começado bem. Lembra que eu falei da pessoa que está correndo rápido no início da maratona, mas que de repente o seu coração é movido pela incredulidade e a pessoa fica pelo caminho. O pecado também da apostasia. O que seria isso? É aquela queda lenta e gradual, quando você, sem se dar conta, você começa a se desviar da fé. Lentamente, começa a adotar novas ideias, novos pensamentos, começa a receber influências que são tremendamente negativas. Terceiro tipo de pecado que poderia acontecer com aquela comunidade e conosco hoje: o medo da vida. O medo de ter rompido com o judaísmo e agora enfrentar dificuldades financeiras, não ter mais o apoio da família, daqueles que permaneceram no judaísmo. Romper alguns laços que para nós são tão importantes e caros e por vezes muito valiosos, como até mesmo os laços familiares. A amargura também que faz com que muita gente tenha um coração bem negativo, que em lugar de falar coisas positivas, agregadoras, só consegue falar de coisas ruins. Na primeira oportunidade que tem, vai realçar um pecado de alguma pessoa, uma falha de alguém, algum erro cometido, e com isso traz desesperança e desânimo ao outro. Tudo isso nós sabemos que acontece. Também poderia dizer para vocês outro tipo de pecado que poderia afetar aquela comunidade: a sensualidade, a busca pelo prazer sexual como objetivo maior. E o pecado, nesse quesito, ele nos engana, ele faz com que a gente pense que ele é capaz de nos trazer a felicidade não sonhada, para no momento seguinte ao pecado cometido, uma tristeza enorme ocupar o nosso coração, tirando de nós a alegria que temos quando estamos diante do Senhor, o adorando, o louvando. E aí, meus irmãos, olhando para o texto nos fala que nós devemos correr com perseverança a carreira que já nos está proposta. A grande marca do eleito de Deus, vocês sabem que o presbiteriano costuma falar muito sobre eleição, sobre predestinação, e tem pessoas que não entendem o que a gente quer dizer com predestinação. Mas uma das marcas do verdadeiro predestinado é a sua perseverança, é a sua continuidade, é a sua persistência. Ele não desanima fácil, não. Quando todos olhamos e achamos que ele vai cair, que ele vai sucumbir, que vai ficar pelo caminho, ele se levanta novamente com força e com vigor e continua na corrida e vai até o final e chega até o pódio. E nós, com certeza, chegaremos ao pódio, não por nós mesmos, pela nossa capacidade e destreza pessoal, mas sim porque aquele que nos chamou para essa corrida foi ele mesmo que a idealizou. Ele mesmo enfrentou todas as dificuldades possíveis e inimagináveis até por nós, mas ele chegou lá, ele concluiu a sua carreira. Portanto, nós temos, de fato, uma nuvem de testemunhas, nós temos exemplos maravilhosos de pessoas que servem para nós de ânimo para a caminhada. Mas também, irmãos, não podemos negar que por vezes nós temos exemplos negativos. Nós encontramos pessoas que às vezes já agem conosco de maneira perversa e maldosa. Existem pessoas que nos ferem, que nos machucam. E são pessoas que fazem parte do povo de Deus. E nós, quando olhamos para Jesus Cristo, nós vemos que ele enfrentou, o texto vai falar disso, ele enfrentou tamanhas oposições.
severas oposições, tanto entre os seus seguidores, traição, mas ele também enfrentou uma série de outras dificuldades, como, por exemplo, até mesmo lidar com o Império Romano, que, pressionado pelo judaísmo, acabou o levando à cruz do Calvário, aquele sofrimento tão tenso. Por isso eu quero dizer para você nesta manhã que nós precisamos olhar para aquilo que vai nos animar e vai nos estimular na caminhada, nessa longa maratona, nessa grande corrida, e não ficar com os nossos olhos fitos naqueles exemplos negativos de pessoas que passam pela nossa vida por vezes e nos magoam e nos machucam, embora sendo cristãs. Nós precisamos focar nos bons exemplos, nos amigos de todas as horas, nos irmãos confiáveis, nas pessoas que são sinceras no exercício da sua fé. É esse olhar que nós precisamos ter para que nós sejamos estimulados, encorajados a não parar. Porque se pararmos, nós não veremos coisas lindas que Deus ainda há de fazer na minha vida e na sua vida também. E o que eu acho mais bonito nessa caminhada toda é que Deus, Ele derrama graça, Ele tem perdão para nós e para o outro, porque por vezes somos nós que somos magoados, mas também por vezes nós podemos magoar, e ter o reconhecimento de que a gente também é falho e pode magoar alguém, talvez seja um sinal de que alguma coisa espiritual está acontecendo em nosso coração. E quando eu olho para o texto na sequência, ele vai mostrar agora um outro estímulo que nós temos. Primeiramente, o estímulo humano, daqueles que são chamados heróis da fé, que estão no capítulo 11 de Hebreus. Mas agora ele vai nos mostrar um grande estímulo, um estímulo muito superior, algo que deve nos estimular, nos entusiasmar, deve nos conduzir à permanência, à persistência, à perseverança na vida cristã. Ele diz: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Se nós queremos chegar ao final dessa corrida, podemos se lembrar desses bons exemplos que a Bíblia relata para nós, não de supercrentes, mas de pessoas que são consideradas como heróis da fé, mas que também tinham suas peculiaridades, as suas dificuldades, os seus pecados até. Mas o texto fala para nós que nós temos que olhar firmemente para o autor e o consumador da nossa fé. E aí eu gosto de duas palavras, duas letras, que são palavras gregas. A primeira delas é alfa e a segunda é ômega. Ele é o autor, ele é o idealizador, ele é aquele que planejou, mas ao mesmo tempo também o texto nos fala que ele é o consumador, ele é aquele que leva a cabo, ele é aquele que termina aquilo que ele mesmo iniciou. Ele não para pelo caminho, ele não é detido por nada nem por ninguém. Ele é o alfa e ele é o ômega. Aquilo que ele começou, que ele planejou, que ele idealizou, ele vai concluir. E é para ele que nós temos que olhar, porque ele concluiu a sua carreira, ele chegou lá. E o texto nos fala, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. E olhar firmemente significa dizer não tirar os olhos dele, olhar para ele, fixar-se nele, porque pode ser que num momento de distração, num momento no qual a gente de repente se vira para o lado e vê uma circunstância difícil, vê uma injustiça cometida numa igreja ou entre irmãos, talvez isso tire de nós, roube de nós a vontade de caminhar e de perseverar e de prosseguir. Portanto, nós temos que olhar de maneira fixa para ele, não tirar
o olhar dele. Alguém disse, certa feita, que circunstâncias é tudo aquilo que você olha e vê quando tira o olhar de Jesus Cristo. E quando você tira o olhar de Jesus Cristo, você acaba se enfraquecendo, se desanimando e temendo o que está à sua volta, olhando de maneira muito mais atenta para as dificuldades do caminho do que olhando para aquele que é poderoso para te conduzir, para te soerguer, para te levantar, para realizar aquilo que Ele planejou na sua vida e também na minha vida. Portanto, tudo aquilo que for obstáculo no seu caminho, você precisa tirar, remover, para que numa corrida você não seja atrapalhado, nem tampouco impedido de prosseguir. Portanto, o nosso coração precisa estar liberado. Tira do seu coração amado, tira do seu coração, remove do seu coração a dor, a tristeza, lembranças negativas. Procure, na verdade, viver um novo tempo em Cristo. É isso que você tem que fazer. E o texto prossegue nos dizendo, veja comigo, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Gente, sabe o que isso quer dizer para a gente? Quer dizer que havia uma alegria, havia algo que ele esperava, que ele sabia que iria chegar. E por conta disso, ele suporta todas as dores, ele suporta a crucificação, porque ele tinha um objetivo claro. Ele sabia onde deveria chegar e onde iria chegar. Por isso eu digo para você nesta manhã, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. A cruz, que vocês sabem muito bem, que era uma pena, a crucificação, era uma pena que não poderia ser imposta ao cidadão romano. O cidadão romano não poderia ser crucificado, assim dizia a lei. E para os judeus, o que a Bíblia nos fala? Maldito todo aquele que o quê? For pregado no madeiro. Era a visão dentro do judaísmo. Mas ele enfrentou tudo isso porque ele tinha um objetivo claro. Ele sabia que ele deveria chegar, que havia algo planejado por Deus e que ele deveria executar. E aí o texto prossegue nos dizendo, não fazendo caso da ignomínia. Palavra difícil, né? Ignomínia, até para falar é difícil. Essa palavra significa vexame, vergonha. Sabe o que significa dizer? Que ele nem se importou tanto com a vergonha que ele teria de enfrentar. Sabe por quê? Porque ele olhava para a alegria, para a conclusão da obra, para aquilo que Deus tinha para ele. Então, o seu alvo era certeiro. E por conta disso, todo o sofrimento, toda a vergonha, todo o vexame, nada disso era tão forte, porque ele sabia aonde Deus queria que ele chegasse. E Jesus o fez assim. Ele prosseguiu. E por conta disso tudo, o texto nos fala, veja comigo no final do versículo de número 2, e está sentado à destra. Irmãos, é destra mesmo, tá? Esse ezinho aí é fechado. Então, a destra do trono de Deus. Ele sabia que o que o aguardava era ser entronizado, era receber a glória, ser glorificado. Então ele tinha primeiramente o seu olhar fito na alegria que lhe estava proposta, sabendo que ele seria entronizado. Pensa. E havia uma outra coisa também que ele sabia, que concluindo aquela obra, chegaria um momento no qual ele iria reunir todos os seus queridos, todos os seus seguidores, todos aqueles que foram salvos pela sua entrega, todos juntos,
por aquilo que ele realizou, por aquilo que ele executou. Por isso, na manhã de hoje, eu gostaria que você pensasse dessa forma, que você não ficasse desanimado na corrida. E eu diria para você que a corrida que nos está proposta, a corrida cristã, a caminhada cristã, ela não é um mar de rosas. E nem pelo fato de sermos cristãos, nós estamos isentos dos sofrimentos naturais às pessoas, de um modo geral, ao ser humano. Nós também enfrentamos dores, dificuldades, desempregos, problemas familiares. Nós vivemos todas as coisas que todo mundo vive. Nós, por vezes, por conta do temperamento, por conta de ideias diferentes, pensamentos às vezes equivocados nossos ou dos outros, nós por vezes colidimos. Só que essas colisões, elas não podem ter o condão de nos paralisar. Quem nos chamou é o Senhor da história. Quem nos chamou é Jesus Cristo. Por mais que nós tenhamos um atrito, um problema, uma dificuldade, nós precisamos prosseguir, perdoando e sendo perdoados, começando um novo tempo, mudando a nossa maneira de ser, revendo o nosso comportamento, mas prosseguindo para o alvo. Essa passagem ela é muito parecida, me lembra, me traz à mente 2 Timóteo, quando nós vemos Paulo dizendo que combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então, nós precisamos ir até o final, prosseguir, porque algo maravilhoso nos aguarda, algo maravilhoso nos espera. E no versículo 3, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. O que ele está dizendo aqui? Lembre, pense, recorde tudo aquilo que o Senhor enfrentou, suportou. Foi uma grande e profunda oposição. E essa oposição, ela não se compara com nada que eu viva, que você passe, que a gente sofra. Nós temos eventos na nossa história que nos doem, que nos magoam, que nos levam às lágrimas, ao pranto, ao choro, à dor. Sim, todos nós temos isso. Mas as nossas maiores dores, os nossos maiores sofrimentos não se comparam com aquilo que Jesus Cristo suportou por amor de nós. E sabendo disso, eu encontro nele, na sua entrega, na sua doação, na sua postura hercúlea diante da dor, eu encontro nele esperança para eu continuar. E eu digo para você nesta manhã, olhe para Cristo, porque nele você vai encontrar esperança para continuar a sua história, a sua corrida, a sua luta, os seus percalços, tudo aquilo que você tem enfrentado. E finalizando, ele diz: tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Ele suportou a cruz, ele enfrentou Roma, ele enfrentou os religiosos da época, um poder por vezes ferrenho, é o poder da religião. Tudo isso ele enfrentou, o texto nos fala. Mas, quando ele nos instrui no versículo 3, o autor aos Hebreus, ele está dizendo para nós assim, veja comigo, por que olhar para Cristo? Por que ficar atento em tudo que ele enfrentou, passou, sofreu? Para que não vos fatigueis, desmanhando em vossa alma. A vontade de Deus é que a gente vá até o final dessa corrida,
Porque aqui não é uma corrida para a salvação, nós já somos salvos, mas é uma corrida para recebermos o que? O galardão. Como foi minha história? Como foi sua história? Como nós enfrentamos os percalços do caminho? Como nós vivemos a nossa história pessoal? Como nós enfrentamos as tragédias das quais fomos acometidos? Como enfrentamos os momentos de tristeza, de mágoa? Como nós vivenciamos tudo isso? Como nós suportamos a dor nossa, ou a dor de algum ente querido, ou de um amigo precioso? Como enfrentamos as acusações malvadas e perversas que por vezes são feitas? Como suportamos quando pessoas se levantam e falam mal da moral de alguém? E aqui eu vou fazer uma pequena digressão. Mas quando alguém levantar alguma coisa contra você, quando alguém tentar, eu ia falar denigrir, né? Mas agora, pelo politicamente correto, nem as palavras você pode mais falar, ainda que a palavra não diga aquilo que estão pensando. Mas eu diria para você, ainda que alguém tente macular o seu bom nome, a sua memória, aquilo que é mais precioso para você, ainda assim, não desista e procure ver quem é que está levantando a voz para falar mal de você. Será que essa pessoa tem respaldo moral? Tem vida com Deus? Tem testemunho para falar alguma coisa sobre você? É uma pergunta que nós temos que nos fazer. Por isso, irmãos, quando alguém faz alguma acusação contra um outro, eu fico assim, alto lá. Vamos ver quem está falando. Vamos mais a fundo. E o texto prossegue nos dizendo que essas coisas não podem ter, por mais dolorosas que sejam, elas não podem ter o poder de paralisar você, de deixar você pelo caminho, de tirar de você a alegria da caminhada cristã, de estar com seus preciosos amigos e irmãos que te amam, que não são perfeitos, mas que te amam, que prezam você, que te valorizam e que ficam felizes com a sua presença, com o seu caminhar lado a lado com elas. Por isso, na manhã de hoje, essa palavra é uma palavra que nos mostra que nós temos estímulo, encorajamento humano, porque tem pessoas que oram por nós e torcem por nós. Você não sabe às vezes, mas tem gente orando por você em casa. E eu diria para você, nós temos um segundo encorajamento, e esse encorajamento é Jesus Cristo. Ninguém aqui, por mais sofrido que seja, viveu o que ele viveu, enfrentou o que ele enfrentou, e ele estava fito na linha de chegada. Ele concluiu a sua carreira. Hoje ele já está glorificado nos céus, e nós temos que ter um olhar projetado para frente, para ele, sabendo que quando nós chegarmos lá, ele estará nos esperando, nos aguardando, nos recompensando. À noite eu vou trabalhar um pouquinho mais esse texto ainda, porque o tempo agora é exíguo em razão da Santa Ceia. Vamos nesta hora, irmãos, curvar a nossa fronte. Se você está entre nós, é membro de alguma igreja evangélica, está em comunhão com a sua igreja, uma igreja evangélica que pregue Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, que tem a Bíblia como única regra de fé e prática. Se você está em comunhão, você pode participar conosco. Vamos orar. A palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, examine-se, pois, o homem, assim como a do pão e beba do cálice. Vamos fazer o autoexame, vamos nos colocar diante do Senhor, confessando os nossos pecados.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos nos colocar diante da Tua presença e te pedir, ó Deus, que o Senhor possa contemplar o nosso íntimo e vir, ó Deus, a me perdoar, a nos perdoar, porque por vezes somos magoados, por outras vezes magoamos. Mas ao fazer esse autoexame, nós não queremos jamais que o inimigo semeie em nosso coração nenhum sentimento inadequado em relação a ninguém. Nós não queremos, Pai, pecar nem por pensamentos, nem por palavras, nem por obras, mas nós sabemos que o fazemos, Pai. Por vezes cometemos falhas e, portanto, precisamos do Teu perdão. Venha nos perdoar, Deus. E agora, Pai amado, confiados nos méritos de Cristo, que participemos todos, Pai. Ó Deus, neste momento, pedimos perdão ao Senhor e o fazemos em nome dEle, o nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo.